A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live ao vivo e eu quero convidar você que vai estar ligadinho aí conosco para compartilhar essa live. Quero fazer um desafio a você a participar dessa live até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração nesta hora, neste momento. Compartilha aí juntamente conosco, né? Está aqui comigo participando dessa live a missionária Maria dos Santos, e logo no final dessa live ela estará orando por você, abençoando sua vida, abençoando a sua família. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo de número 16, o seu versículo de número 18. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, é o texto que nós vamos usar nessa tarde para trazermos uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. E o tema desta mensagem, o tema desta live é Igreja em tempos de crise, o que fazer? Estamos vivendo um tempo de crise em todo o mundo, e qual é a função da igreja? Qual é o posicionamento da igreja? O que Deus neste momento espera da igreja? Qual é a atitude que a igreja deve tomar mediante esta situação, mediante esse caos a qual nós estamos vivenciando em toda a nossa nação, em todo o mundo? Vamos para o texto, Mateus 16, versículo 18, que nos diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, preste bem atenção. Como igreja do Senhor Jesus Cristo estabelecida nessa terra, qual deve ser o meu e o seu comportamento diante de tamanha calamidade que todo mundo tem atravessado? O texto a qual nós acabamos de ler vai nos revelar Jesus tratando sua igreja como uma propriedade peculiar, ou como uma propriedade exclusiva, como algo que pertence a si próprio. Nós vamos ver Jesus declarando que Ele é o dono da igreja. Nós vamos ver Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus, ele estabeleceu uma igreja na terra. Jesus, ele estabeleceu uma agência para representar ele aqui nesta terra. Jesus estabeleceu um povo nessa terra para o representar. E eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como propriedade do Senhor Jesus Cristo, o que devemos fazer em meio a toda esta calamidade? Qual é a nossa função? Temos visto muitas pessoas se desesperar, estamos vendo muitos crentes com medo, estamos vendo muitas pessoas entrando em pânico, estamos vendo muitas pessoas desorientadas, mas a palavra de Deus, ela nos traz paz, ela nos traz segurança. A palavra de Deus, ela nos traz verdadeiramente a confiança em Deus, e nos leva a crer que somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E lendo esse texto, nós lembramos logo quando Deus, ele vai fazer uma aliança com o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, Deus libertou eles daquela escravidão. E a Bíblia diz que quando o povo está no deserto, chegando próximo ou no pé do Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus, ele faz uma aliança com aquele povo. Deus, ele faz um concerto com aquele povo.
E Deus, ele vai tratar aquele povo, ele vai reconhecer Israel como propriedade exclusiva, como propriedade peculiar. Deus, ele vai fazer um concerto com Israel e Deus vai chamar aquele povo de propriedade exclusiva. A mim e a você que fazemos parte desse povo, fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma missão, nós temos uma atitude a tomar mediante tudo que estamos vivenciando no mundo. E a Bíblia vai nos dizer, aleluias, em Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 6, Deus ele vai dizer, aleluias, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está escolhendo a Israel para uma missão, para um objetivo. Deus está escolhendo um povo. Até então, quando Israel estava no Egito, eles eram simplesmente um povo numeroso. Mas a partir do momento que eles saem do Egito, que eles chegam no Monte Sinai, que Deus estabelece para eles agora uma aliança, um concerto, uma constituição, Deus agora vai considerar esse povo não mais um povo, mas uma nação, um povo que agora tem um Deus que vela por ele, um povo que agora tem um dono. E nós observando a história de Israel em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o zelo desse Deus para com Israel. Nós vamos ver, aleluias, como Deus cuidou de Israel. Nós vamos ver esse povo enfrentando várias crises, várias adversidades, várias situações que levou eles muitas das vezes a se distanciar de Deus, que levou eles a pecar, transgredir, a violar os mandamentos que Deus o estabeleceu. E nós observamos aqui que quando Deus faz aliança com eles, Deus constitui eles reino sacerdotal. E o que vem a ser reino sacerdotal? A Bíblia diz que sacerdote significa aquele que sacrifica, ou seja, aquele intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote, dentre muitas funções que ele tinha dentro da nação de Israel, o sacerdote, ele tinha essa função de ser intercessor, de ser sacrificador, aquele a quem sacrificava pelo povo. O povo na antiga aliança, eles não tinham o livre acesso que nós temos hoje. O povo não tinha, aleluias, a liberdade de se achegar a Deus. Se o povo quisesse falar com Deus, se o povo quisesse pedir perdão, se o povo quisesse, aleluias, agradecer, oferecer algum culto a Deus, aleluias, eles deveriam se achegar até o sacerdote. Eles deveriam chegar até aquele, aleluias, que os representava diante de Deus. Era o sacerdote que, por sua vez, ele tinha acesso a Deus. Era o sacerdote que levava as necessidades do povo para o Deus de Israel. E nós observamos, irmão, que a função do sacerdote, ela é de suma importância na Bíblia Sagrada. A função do sacerdote, ela é de suma importância para o povo de Deus. Nós vamos ver que Deus estabeleceu o sacerdócio muito antes dele escolher o povo de Israel. Nós vamos ver, se tratando de sacerdote, aquele que sacrifica, nós vamos ver Adão como sacerdote, nós vamos ver Noé como sacerdote, nós vamos ver também Abraão como sacerdote. E dentre esses que eu citei, eu quero citar aqui Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Abraão, Deus o fez uma promessa. Abraão, Deus o chamou, o tirou do meio da idolatria, tirou do meio de um povo pagão para fazer a diferença. E nós observamos que quando Abraão, ele sai da tua terra, do meio da tua parentela, e que ele chega até Padã Aram, e que ele, após essa viagem, ele vai chegar até Canaã.
E chegando em Canaã, a primeira coisa, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que Abraão faz em Canaã é levantar um altar, porque esse é o objetivo do sacerdote, é manter o altar em pé, é manter o altar em ordem, é manter o altar, aleluias, de pé diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, aleluias, que Deus, Ele não faz nada sem antes revelar aos teus santos profetas. E se tratando aqui de Abraão como um sacerdote, a Bíblia vai dizer que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai nos dizer que Deus se revela a Abraão, Deus se apresenta a Abraão, dizendo que iria destruir Sodoma, porque o pecado de Sodoma, a pecaminosidade dos sodomitas, tinham chegado mal às narinas de Deus. Deus já não estava mais suportando tanto pecado, Deus já não estava suportando mais tanta situação desagradável aos olhos dele. E a Bíblia vai nos dizer que Deus se apresentando a Abraão, Abraão agora se coloca diante de Deus como um sacerdote. Abraão se coloca diante de Deus agora como um intercessor. Abraão, sabendo que o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma, Abraão começa a interceder a Deus. Abraão entra na presença de Deus para interceder, aleluias, pelo seu sobrinho Ló. Abraão começa a perguntar a Deus: Deus, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor destrói o justo com o ímpio? E Deus disse a Abraão: não, Abraão, eu não destruirei o justo com o ímpio. Aleluias. Deus, se lá tiver 30 justos, o Senhor destrói o justo junto com o ímpio. E Deus vai dizer: não, Abraão, eu não destruirei o justo com o ímpio. E Abraão continua na sua intercessão. E eu quero abrir um parênteses aqui para você, meu irmão. Sabe por que Abraão, ele estava intercedendo, aleluias, por Sodoma? Sabe por que Abraão está entrando na presença de Deus para interceder pelo justo que estava em Sodoma? Porque Abraão sabia que lá em Sodoma o seu sobrinho morava, o seu sobrinho estava habitando. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, como sacerdote, como aquele que sacrifica, como intermediário, como intercessor, ele entra em oração, ele entra na intercessão para orar, para interceder pelo seu sobrinho Ló e toda a sua família que estava em Sodoma. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado da intercessão? Para você que está me assistindo, sabe qual é o resultado da intercessão? É levar Deus a agir, é levar Deus salvar, é levar Deus libertar, é levar Deus operar o milagre. A Bíblia nos diz que após Abraão interceder pelo seu sobrinho Ló, Deus vai enviar os anjos dele lá em Sodoma para anunciar a Ló a destruição daquela cidade. E a Bíblia vai nos dizer, meu irmão, que Ló, aleluias, ele é resgatado. Ló, ele é raptado, ele é arrebatado, ele é tirado com força de dentro de Sodoma. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Aleluias, que nós como justo, nós como igreja do Senhor, nós devemos cumprir esse papel da intercessão. Quantos familiares você tem ainda neste mundo? Quantas pessoas, aleluia, que faz parte da sua família, aleluia, que estão ainda enraizado neste mundo, aleluia. Mas a Bíblia diz que Abraão entrou na presença de Deus. E nesta tarde, meu irmão, eu quero convidar você, eu quero desafiar você, diante dessa crise, diante dessa calamidade que estamos atravessando em nosso país,
aleluia, não entra em discussões alheias, mas entra na sala do trono, entra na presença de Deus para interceder por sua família, para que Deus possa salvar a sua família, para que Deus venha libertar aqueles que ainda estão cativos e oprimidos por Satanás. Abraão assim o fez, e Deus enviou o anjo para livrar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. É tempo de nós, como igreja, irmão, interceder. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer na sua carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14: por esta causa eu me colocarei de joelho diante do Senhor Jesus Cristo. Por esta causa eu me colocarei de joelho. Aleluias. É tempo da igreja se colocar de joelhos, meu irmão. É tempo da igreja entrar no trono da graça. É tempo da igreja, aleluia, entrar em cena no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, no meio dessa calamidade que estamos vivenciando nos jornais, no meio de informação e comunicação. Nós estamos vendo tantas pessoas desesperadas, e não é tempo de eu e você como igreja também nos desesperar. Não podemos nos desesperar em um tempo tão tenebroso. É tempo de fazermos como o apóstolo Paulo disse, aleluia, nos colocar de joelho diante de Jesus Cristo, porque Ele tem um poder para salvar, Ele ainda tem um poder para libertar, Ele ainda tem um poder, meu irmão, para mudar toda a situação. Aleluias. Para Deus nada é impossível. Se tratando de igreja, meu irmão, eu costumo dizer que a oração de um justo, ela pode muito, mas a oração de 2 ou 3 justos, ela pode tudo. É isso que Jesus vai dizer aqui, irmãos, em Mateus, no seu capítulo de número 18, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 18 e 19, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Deus está neste momento, meu irmão, no meio da sua igreja. Deus está neste momento, meu irmão, no meio do seu povo. Aleluias. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. A igreja, ela tem o livre acesso de entrar no trono da graça, meu irmão. Aleluia. Mas é entrar com confiança, como em Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, a Bíblia diz que nós devemos entrar no trono da graça com confiança. Nós devemos entrar no trono da graça, meu irmão. Nós devemos nos reunir como o povo de Deus. Nós devemos nos unir como o povo de Deus para entrar no trono da graça, para clamar por salvação, para interceder pelos pecadores, para interceder por aqueles que estão perecendo no pecado, aqueles que estão perecendo no engano. Esse era o papel do sacerdote, meu irmão. E quando Deus está falando para Israel lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19:6, dizendo: e vós me sereis reino sacerdotal, Deus está dizendo, aleluia, que Israel seria um representante legal dentre todas as nações. Apesar de Israel não entender o propósito para qual Deus o chamou, para qual Deus o estabeleceu como reino sacerdotal, aleluia, Deus continua ainda firme na sua promessa. Israel rejeitou, aleluia, o Filho de Deus.
e por rejeitar o Filho de Deus, Israel perdeu o reino sacerdotal. E quando Israel perde o reino sacerdotal, meu irmão, minha irmã, amados ouvintes que está comigo agora, aleluias, quando Israel perde o reino sacerdotal, quando Israel perde o direito, aleluia, de entrar na presença de Deus para interceder por todo mundo, Jesus agora vem para estabelecer a sua igreja. Jesus agora vem para estabelecer, aleluia, um representante, um reino sacerdotal. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, meus irmãos, aleluia, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Oh glória! Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nosso Deus, meu irmão. Aleluia, Deus, Jesus, aleluia, estabeleceu a sua igreja como um sacerdócio real. A igreja é uma representante legal, aleluia, neste momento, meu irmão. A igreja é uma representante legal neste momento. É a igreja, aleluia, que faz o papel de sacerdócio real. É a igreja que tem por obrigação neste momento de calamidade em todo o mundo, de entrar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é tempo, meu irmão, de eu e você, como igreja do Senhor, ficar espalhando pânico, aterrorizando em redes sociais aquele e aquela, aleluia, que está no mundo. O mundo não precisa, aleluia, de ouvir palavras desastrosas, porque o próprio mundo, as próprias trevas propagam essa mensagem. Mas nós como igreja, nós como representante do Senhor Jesus, nós devemos anunciar virtude, nós devemos anunciar poder de Deus. Foi isso que a igreja de Jesus Cristo recebeu, meu irmão, em Atos, no seu capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que nós somos testemunha de Jesus Cristo, meu irmão. Nós somos testemunha de Jesus Cristo, e como testemunhas de Jesus Cristo, como sacerdócio real, como povo adquirido, como nação santa, como geração eleita, a Bíblia nos diz em Atos 1:8, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A igreja recebeu poder, meu irmão, a igreja recebeu virtude, a igreja recebeu dínamos. Sabe o que significa a palavra dínamos aqui, irmãos? Significa movimento. A igreja não foi chamada para estar estagnada neste momento. A igreja foi estabelecida, levantada, edificada por Jesus Cristo, seu cabeça, para movimentar, para anunciar a mensagem da salvação. E quando a igreja entende isso, meu irmão, Deus se manifesta, Deus opera um milagre, Deus socorre o povo, Deus muda o quadro. Quando a igreja entende o propósito para o qual ela foi edificada, para o qual ela foi chamada, estabelecida na terra, Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar neste momento, meu irmão, por intermédio dos governantes. Deus não vai agir ou se manifestar
manifestar neste momento por intermédio dos poderosos, dos ricos. Deus vai se manifestar neste momento sobre a terra por intermédio da igreja, a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que está de joelhos, a igreja que está em comunhão com Deus, na sala da sua casa, no quarto da sua casa, com a boca no pó. É tempo de nós como igreja, aleluia, fazermos essa missão, aleluia, anunciar as virtudes do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja tem essa função, e neste momento, meu irmão, a igreja não pode negligenciar, não podemos negligenciar, meu irmão, aleluia. Olha o que Deus, ele vai dizer para Salomão, quando ele aparece a Salomão pela segunda vez. Eu estou tratando da igreja aqui como povo de Deus, como povo de Deus. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. É tempo de nós crermos na Bíblia. Não é tempo, aleluia, de nós crermos em oba-oba, em blá blá blá, em profecias mentirosas. É tempo de nós crermos na profecia suprema. Deus não revoga a tua palavra, Deus não vai contra a sua palavra, aleluia. Quando nós cremos na palavra, irmão, Deus opera um milagre, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. 2 Crônicas, capítulo de número 2, de número 7, perdão, versículo de número 13, irmãos, é um texto que muito se assemelha, é um texto que muito se encaixa com os dias, com o tempo, com o período qual nós estamos atravessando. Aleluias! Olha o que Deus vai dizer para Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha para você ver, meu irmão, olha para você ver, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próprio Deus está dizendo, sabe o que, meu irmão, diante desse texto bíblico, que Ele pode, aleluia, revogar o seu decreto diante da atitude da igreja, diante da atitude do seu povo. Aleluia, quando o povo de Deus reconhece a soberania de Deus, quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus reconhece que é dependente dEle, quando o povo de Deus entra na sala do trono, através da oração, meu irmão, Deus, Ele revoga os seus decretos. E para você não pensar que eu estou pregando heresia, aleluia, a Bíblia nos diz, olha o que aconteceu lá em Nínive, através da mensagem do profeta Jonas. Olha para você ver, meu irmão, aleluia. Jonas, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 10, olha para você ver como Deus, Ele vai agir por intermédio de um povo que se humilha, de um povo que ora, de um povo que busca e de um povo que se converte dos seus maus caminhos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, não é tempo somente de orar, não é tempo somente de jejuar, não é tempo somente de buscar a Deus neste momento difícil, porque Israel a todo tempo, quando eles pecavam contra Deus, e eles reconheciam seus pecados, a Bíblia diz que Deus se voltava para Israel, Deus se voltava para o seu povo, quando eles reconheciam seus pecados. E a Bíblia está nos dizendo em Jonas capítulo de número 3, versículo de número 10, e Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho,
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Isso aqui é um cumprimento evidente de 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia, os ninivitas, por intermédio da mensagem de Jonas, por intermédio da mensagem de salvação que Jonas levou para eles, os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus se arrependeu do mal que havia dito de fazer e não fez. Deus revogou o decreto que ele tinha dado para os ninivitas, porque eles se converteram dos seus maus caminhos. Meu irmão, a igreja, aleluia, ela tem um poder de entrar na presença de Deus, na intercessão. E quando a igreja entra na presença de Deus, na intercessão, sabe o que acontece, meu irmão? Aleluia, a conversão de pecadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando a igreja entra na presença de Deus, por intermédio, aleluia, da oração, meu amado, minha amada, aleluia, a igreja ela consegue levar o Espírito Santo a convencer os pecadores dos seus pecados. Aleluia, quando a igreja entra em oração diante de Deus, aleluia, ela consegue levar o Espírito Santo a mover o coração dos pecadores. Ela consegue, aleluia, levar o Espírito Santo a libertar os pecadores, a converter os pecadores dos seus maus caminhos, porque a igreja é agente de Deus na terra, e aleluia, somente a igreja, meu irmão, é que tem a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em João, capítulo de número 14, versículo de número 13 a seguir. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A igreja é o único agente, é o único representante que tem a presença do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que tem capacidade de convencer o homem dos seus pecados, que tem capacidade de convencer o homem do juízo, que tem capacidade de convencer o homem, aleluia, da justiça. Foi isso que aconteceu, meu irmão, quando Jonas pregou em Nínive, aleluia, os ninivitas se converteram por intermédio da pregação da palavra de Jonas, e o Espírito de Deus converteu, o Espírito de Deus, aleluia, trouxe arrependimento no coração dos ninivitas, levando Deus a mudar o decreto. E neste momento, meu irmão, igreja, em tempos de crise, o que deve fazer? O que eu e você como igreja neste momento devemos fazer, irmão? Primeira coisa, interceder por este mundo. Aleluias, entrar na presença de Deus, aleluias, aleluias, por este mundo, pelos pecadores que estão, aleluias, a cada dia correndo em passos largos para o caminho da perdição. Em Apocalipse, capítulo de número 3, meu irmão, aleluia, oh glória, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, olha para você ver como a igreja, irmão, é o único agente que tem acesso diante de Deus,
que tem acesso diante dos céus. Olha para você ver como a igreja é uma representante legal, aleluias, de Jesus Cristo aqui nessa terra. Apocalipse 3:8, olha o que Jesus vai escrever para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que os céus está aberto diante da igreja, aleluia, que a porta que é considerada como Jesus, a porta que é representada por intermédio de Jesus, ele mesmo disse que ele é a porta, aleluia. E qualquer um que entrar por esta porta salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele é a porta. E aqui para a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo: eu pus uma porta aberta diante da minha igreja, a qual ninguém pode fechar. Sabe o que eu tenho a dizer, meu irmão, nesta tarde? Que a porta de acesso aos céus e a Deus está aberta diante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que estamos vivendo em um período onde os templos não estão sendo abertos, mas a porta dos céus ainda está aberta. A porta dos céus está aberta para a igreja, para qualquer hora, para qualquer momento, a igreja entrar por esta porta diante de Deus, meu irmão. Aleluias, eu quero levar você, chamar a tua atenção como igreja do Senhor que está assistindo esta mensagem, para entrar por esta porta, aleluia, para entrar por esta porta diante de Deus, para interceder por sua família, para interceder pela sua cidade, para interceder pelas as autoridades constituídas por Deus. Sabe o que Paulo vai instruir a Timóteo, meu irmão? Estamos vendo muitas pessoas usando suas redes sociais para fazerem crítica, para ficar debatendo um com o outro, mas esse não é a missão da igreja, essa não é o dever da igreja neste momento de crise. Sabe qual é a missão da igreja? Aleluia, 1 Timóteo, capítulo 2, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Meu irmão, esta é a missão da igreja, é entrar na sala do trono para interceder por este mundo, para interceder pela sua família, para interceder pelos governantes. Vamos parar, meu irmão, aleluia, de perder tempo com coisas que não vai trazer edificação, que não vai trazer resultado. Vamos fazer uso legal, aleluia, daquilo que Deus deixou, aleluia, de orientação para a sua igreja. Deus mandou sua igreja entrar, aleluia, para interceder pelos governantes, para interceder pelo mundo. Segunda coisa, para nós encerrarmos aqui esta mensagem, aleluias, a missão do sacerdote do Antigo Testamento, sabe qual era, irmão? Era ensinar o povo a lei, era ensinar o povo a lei, era trazer o conhecimento da lei para o povo, aleluias, era trazer conhecimento da palavra, conhecimento da lei para o povo. E Deus vai fazer uma repreensão severa aos sacerdotes em Oséias capítulo de número 6. Oh glória, oh glória, oh glória, perdão, é Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. A missão da igreja, meu irmão, é pregar a palavra,
é trazer o conhecimento da verdade, porque a igreja é coluna da verdade. Aleluias! E os pecadores só serão libertos por intermédio da verdade. Aleluias! Jesus diz, João 8, 31, 32, olha o que Jesus diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, ó glória, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a igreja, ela é coluna da verdade. A igreja, ela precisa transmitir neste momento de crise o conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz, irmão, que a vontade de Deus é que todos chegam ao conhecimento da verdade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui vai fazer uma repreensão severa para os sacerdotes em Oséias capítulo de número 4, versículo de número 6. Aleluia, olha o versículo de número 4, o que é que diz a palavra: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha para você ver, meu irmão, Deus está repreendendo severamente aos sacerdotes e à nação de Israel, que ele estabeleceu como reino sacerdotal. Deus estabeleceu Israel como reino sacerdotal para ser representante legal dele na terra. E dentro de Israel, Deus estabeleceu sacerdotes para ensinar Israel o conhecimento da lei. E agora, os sacerdotes, eles negligenciaram sua função sacerdotal, não transmitindo o conhecimento da lei, não transmitindo o conhecimento, aleluias, de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E em Oséias 6,6, olha o que Deus vai dizer, irmão: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sabe o que Deus está advertindo aqui, meu irmão? Aleluia! Que os sacerdotes deveriam transmitir conhecimento da lei, porque se eu quero conhecer esse Deus a qual estou pregando aqui, eu preciso conhecer a palavra. E quando eu conheço a palavra, meu irmão, eu conheço o Deus da palavra. E quando eu conheço o Deus da palavra, meu irmão, a minha vida é transformada, a minha vida é impactada. O conhecimento, meu irmão, gera autoridade. O conhecimento gera autoridade. Sabe como você vai alcançar a autoridade? É por intermédio da oração e do conhecimento da palavra. E os sacerdotes estavam negligenciando. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde muitos estão contendendo uns com os outros. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é transmitir conhecimento. Meu irmão, aleluia. É tempo de nós despertarmos. É tempo de eu e você, como igreja do Senhor, como geração eleita, como nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, é tempo de nós nos despertar e nos posicionar como igreja, como testemunhas de Jesus Cristo, anunciar as virtudes, fazer o que Jonas fez em Nínive, levando aqueles homens perversos e pecadores ao conhecimento da verdade, levando eles a se arrepender dos seus pecados. E neste momento, o objetivo dessa palavra para o seu coração, meu irmão,
aleluia, é levar você à sensibilidade espiritual, é levar você a se desprender da religiosidade e cumprir a tua função, e cumprir a tua missão. Amém? Oh glória, eu quero nesta hora, aleluia, juntamente com a missionária Maria dos Santos, fazer uma oração pela sua vida, fazer uma oração pela sua família, fazer uma oração, aleluia, pela nossa nação, pelas famílias, pelos governantes. Você aí juntamente conosco, aleluia, nós vamos junto neste momento como igreja do Senhor levantar um clamor, interceder, entrar na sala do trono da graça para falar com o Pai, para que Deus atenda a nossa petição e venha liberar perdão sobre os nossos pecados, e venha sarar a nossa nação, e venha sarar a nossa família, e venha sarar os nossos corações. Missionária Maria dos Santos vai estar orando, levantando esse clamor, aleluias. Glória a Deus. Nós iremos orar ao Senhor, vamos levantar um clamor nessa tarde. Já ouvimos a palavra de Deus, a palavra abençoada, e eu tenho certeza que a sua vida está sendo edificada através da palavra. Oremos ao Senhor nessa tarde, entremos na sala do trono através da oração. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero adorar o Teu nome, eu quero glorificar o Senhor, ó Deus, eu quero, ó Pai, bendizer o Teu nome, Senhor, e Te adorar pela Tua palavra, que foi ministrada, Deus, nessa tarde, ó Pai, que nessa tarde, ó Pai, essa palavra, ela vem alcançar, meu Deus, olha, Pai, os corações nessa tarde, olha, meu Deus, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder nessa tarde, ó Pai. Olha, Deus, na vida, Deus, desse homem, na vida desta mulher, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, oprimidas, quantas pessoas, ó Pai, olha, Deus, deprimidas, em pânico, quantas pessoas com medo, Senhor. Mas nessa tarde, ó Pai, nós adoramos ao Senhor, nós apresentamos, ó Pai, cada vida em Tuas mãos, ó Deus. Senhor, venha jogar por terra toda e qualquer projeto do adversário. Olha, Deus, joga por terra, meu Pai, espírito da morte, o demônio das trevas, meu Pai. Nós queremos orar, Pai, em favor da cidade de Nanuque, em favor do prefeito dessa cidade. Nós queremos orar, meu Pai, nessa tarde, em favor de todo mundo, ó Pai, que se encontra nessa situação caótica, Deus. Mas a Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. E nessa tarde nós estamos aqui, ó Deus, olha, Pai, clamando, suplicando, intercedendo em favor do Teu povo, ó Pai, crendo, ó Deus, que a oração, ela é a chave da vitória. E quando o justo ele ora, meu Pai, olha, Deus, as cadeias caem, as correntes são quebradas, Pai. E que nessa tarde, ó Deus, a Tua glória possa estar invadindo a vida desse irmão, a vida dessa irmã, Senhor. Ah, Papai querido, eu creio que nessa tarde o Senhor, ó Pai, já está agindo, já está trabalhando nessa tarde, ó Pai, em favor dessa pessoa, Senhor. Continua, meu Deus, trabalhando, continua, meu Deus, agindo, continua, meu Deus, fazendo algo sobrenatural, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, nada foge do controle do Senhor, ó Pai. E eu sei que o Senhor está no controle dessa situação, e a qualquer momento, Deus, essa tempestade ela irá passar, esse vento forte irá cessar, ó Pai. E a Tua igreja, meu Senhor, ela continuará clamando, ela continuará orando, ela continuará suplicando, porque nós cremos, ó Pai, no poder da oração. Aleluia. E nessa tarde, ó Deus, o Senhor continue nos abençoando. Olha, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a todos nessa tarde.
Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, povo de Deus. Quero aqui mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, louvar a Deus por esta oportunidade, por essa porta que Ele nos abriu para estarmos ministrando a palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, irmão Joabe, que Deus tem levantado aí para nos cooperar. Quero aqui louvar a Deus pela vida deste amigo e que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue grandiosamente alcançando sua vida. Deus te abençoe, fica com esta palavra, deixa Deus te usar nessa terra. Vai aí meu abraço. Missionária Maria, manda aí seu agradecimento para todo o povo. Queremos agradecer ao Senhor por tudo, que Deus possa estar abençoando cada pessoa que tirou um tempo para estar, assistindo essa live. Amém? Eu tenho certeza que você será edificado através da palavra do Senhor nessa tarde. Que Deus possa estar abençoando e mais uma vez fiquem todos na paz do Senhor. Amém.